Desde os primórdios da civilização, o ser humano procura organizar a vida em sociedade. Tribos, aldeias, reinos e impérios nasceram com a necessidade de trocar produtos, repartir recursos e garantir a sobrevivência coletiva. Com o tempo, esse instinto de troca evoluiu para aquilo que hoje chamamos de economia. Ela não é apenas um conjunto de números em relatórios técnicos ou notícias de jornais. A economia é a força invisível que molda o presente e, no entanto, apesar de sua importância imensa, muitos passam pela escola sem nunca ouvir falar em inflação. Crescemos aprendendo fórmulas matemáticas complexas, mas não compreendendo como um simples aumento de 1 ou 2 pontos percentuais na taxa básica de juros pode significar bilhões a mais nos cofres públicos ou milhões de pessoas sem emprego. Essa lacuna educacional cria um abismo entre a realidade e a compreensão do cidadão comum, tornando-o vulnerável às oscilações econômicas e às decisões políticas. Economia, em sua essência, é a ciência que estuda como a sociedade organiza a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. É a ponte que transforma o esforço humano e os recursos naturais em qualidade de vida. Mas ela não é autônoma. Está sempre sujeita às ações dos governos, que, através de mecanismos de controle, tentam guiar os rumos da nação. Entre esses mecanismos, poucos têm tanto poder quanto a taxa de juros. No Brasil, essa taxa é conhecida como Selic. Trata-se da taxa básica de juros da economia. Em outras palavras, quando a Selic sobe, tudo sobe junto: empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial. E quando ela cai, o alívio é sentido de forma mais lenta. Mas o que exatamente significa a Selic? De forma simples, é o rendimento que os investidores recebem ao emprestar dinheiro ao governo. Quanto mais alta a taxa, mais atrativo se torna esse investimento em títulos públicos. Para o governo, é uma maneira de captar recursos com facilidade. Mas, para o setor privado, o efeito é o oposto. Empresas deixam de ter acesso barato a crédito e investimentos produtivos ficam para depois. O que poderia ser emprego, renda e crescimento, muitas vezes, transforma-se em retração e desemprego. Imagine uma família comum. Quando a taxa de juros sobe, essa família percebe que o financiamento da casa própria fica mais caro. O sonho do carro novo precisa ser adiado. O cartão de crédito, já pesado, torna-se um inimigo ainda mais perigoso. Empresas, por sua vez, veem seus custos de financiamento dispararem e projetos de expansão são engavetados. No mercado, menos empregos são criados. Agora, no sentido oposto, quando o governo decide reduzir a taxa Selic, acontece uma injeção de vitalidade na economia. O crédito fica mais acessível, famílias voltam a sonhar com grandes aquisições, empresas retomam projetos de crescimento e o mercado interno se aquece. O setor privado respira. O comércio vende mais, as indústrias aumentam a produção, o transporte e a logística se movimentam. É a roda da economia girando em alta velocidade, impulsionada pelo estímulo ao consumo e ao investimento. A taxa de juros também é a principal arma do governo no combate à inflação, um velho inimigo da sociedade brasileira. A inflação, de maneira prática, significa a perda do poder de compra. É quando o mesmo salário, que antes dava para encher o carrinho de supermercado, passa a comprar cada vez menos produtos. Historicamente, o Brasil conviveu com taxas assustadoras de inflação. Nos anos 1980 e início dos anos 1990, vivemos o período da hiperinflação, quando os preços subiam diariamente, corroendo qualquer possibilidade de planejamento. Famílias corriam aos supermercados assim que recebiam seus salários, temendo que, no dia seguinte, o arroz e o feijão estivessem muito mais caros. Muitos guardavam dinheiro em mercadorias e não em moedas. Tamanha era a desconfiança em relação ao poder de compra. Esse trauma coletivo ensinou ao Brasil que inflação fora de controle destrói a confiança de um povo em sua própria moeda. É por isso que, desde o Plano Real, em 1994, os juros passaram a ser usados como uma âncora para manter os preços estáveis. O raciocínio é claro.
Quando os juros estão altos, com menos dinheiro circulando, é um remédio amargo, mas é um remédio necessário para preservar a estabilidade econômica. Outros países também enfrentaram dilemas semelhantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante a década de 1980, o então presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, elevou de maneira drástica os juros para conter uma inflação persistente. O resultado imediato foi uma recessão dolorosa, com milhões de desempregados. Mas a médio e longo prazo, a economia americana se recuperou e voltou a crescer de forma sustentável. Esse episódio é lembrado como um exemplo de que, muitas vezes, decisões impopulares são as que salvam a economia de colapsos maiores. Ao mesmo tempo, juros baixos demais também podem ser perigosos. Se o governo mantém a taxa reduzida por muito tempo, como encher um balão de ar, em algum momento ele estoura. E é aí que surge o desafio central da política monetária: encontrar o equilíbrio entre crescimento e estabilidade, entre estímulo e controle. Para o cidadão comum, compreender esse mecanismo é vital. Saber que os juros não são apenas um número anunciado em jornais, é ter consciência de como se proteger em momentos de crise e como aproveitar as oportunidades em tempos de bonança. É entender que, quando os juros caem, pode ser a chance de investir ou adquirir um bem de maior valor. E que, quando os juros sobem, talvez seja a hora de reduzir gastos, evitar dívidas e preservar o que já se tem. A economia, afinal, não está apenas nos gabinetes de Brasília ou nos corredores de bancos e instituições financeiras. Ela está no prato de comida, no aluguel da casa, no custo do transporte público, no salário que chega ou não chega ao fim do mês. E, embora muitas vezes pareça uma força invisível, a economia é moldada por decisões humanas. Decisões que envolvem estratégia, coragem e, em muitos casos, sacrifícios. O cidadão que compreende isso ganha mais do que informação. Poder para planejar sua vida financeira, para cobrar dos governantes decisões responsáveis, para não cair em armadilhas de discursos fáceis que prometem prosperidade sem considerar as consequências. Porque a economia é, ao mesmo tempo, ciência e realidade. É teoria, mas também é pão na mesa. É cálculo, mas também é vida. Por isso, compreender os juros e o papel do governo é compreender a própria história que estamos escrevendo todos os dias. E só através desse entendimento poderemos, como sociedade, não apenas sobreviver às crises, mas também prosperar diante delas.